Olá a todos, meu nome é Pedro Henrique Honorato, sou estudante de farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e na aula de Química Geral de hoje vou abordar um tópico muito importante da termoquímica, mais especificamente da primeira lei da termodinâmica. Bom, primeiro vamos falar sobre a primeira lei. Ela é também conhecida como princípio de conservação de energia, e a energia não pode ser criada e nem destruída durante um processo, ela apenas muda de forma. O, Toda a quantidade de energia deve ser computada durante o processo. Bom, o princípio da conservação de energia ou balanço de energia, para qualquer sistema, sofrendo qualquer processo, pode ser expresso da seguinte maneira. A variação podendo ser de aumento ou diminuição na energia total de um sistema durante um processo é igual à diferença entre a energia total recebida e a energia total rejeitada pelo sistema durante o processo. Ou seja, no princípio de conservação de energia, a energia total de entrada de um sistema menos a energia total na saída do sistema será igual à mudança de energia total do sistema. E analisando esse princípio, pessoal, um sistema não cria ou consome energia, somente a armazena ou transfere ao meio de qual se encontra. Logo, ao receber uma quantidade de calor, vamos chamar de Q, o sistema realizará um trabalho, que vamos chamar de T, e irá aumentar sua energia interna, que é a variação de U. Ou seja, U significa energia interna. Com isso, nós temos a equação matemática do ΔU, que é igual a Q, que é o calor, menos o trabalho. Entretanto, devemos tomar cuidado ao utilizar a fórmula matemática da primeira lei da termodinâmica. Como vocês podem observar, nós temos as grandezas e os sinais que elas podem assumir dependendo da situação. Vamos passar um por um. A variação de energia interna será utilizada com sinal positivo caso a temperatura do sistema aumente, enquanto ela será utilizada como sinal negativo caso a temperatura do sistema diminua. Enquanto o calor ele será positivo em situações no qual o sistema absorve o calor do meio externo e será negativo em casos onde o sistema cede calor do meio externo. Enquanto o trabalho ele será positivo quando o sistema se expande, ou seja, quando realiza o trabalho sobre o meio externo. Ele será negativo quando o sistema contrai, recebendo o trabalho do meio externo. Então devemos ficar muito atentos a essas questões justamente nas análises das situações que são necessárias e também para poder resolver exercícios, pessoal. Certo, agora vamos falar sobre a representação em escala atômica dessa transferência de energia. Bom, primeiro vamos salientar que a diferença molecular fundamental entre trabalho e calor é que quando a energia é transferida na forma de trabalho, o sistema movimenta moléculas da vizinhança em uma direção definida. Mas durante a transferência de calor, as moléculas da vizinhança movimentam-se de forma caótica, como pode ser observado na imagem onde mostra as moléculas vermelhas. Bom, como vocês podem ver, são movimentos bem vigorosos que são representados por essas setas de ponta dupla. Mas também é importante observar que esses movimentos vigorosos dos átomos no sistema empurram os átomos que se movem menos vigorosamente, que são os átomos azuis, e transferem a eles uma parte da sua energia. Essas setas na cor rosada representam a direção da transferência de calor. Bom, agora vamos avaliar uma aplicação da primeira lei da termodinâmica, tomando como exemplo uma combustão por centelha no motor automotivo de combustão interna. Bom, como vocês podem observar na imagem, primeiro ocorre a mistura de vapor de combustível e de ar na câmara de combustão.
Em seguida, ocorre a compressão dessa mistura, como vocês podem observar. E quando a vela de ignição é ativada, a centelha acende essa mistura de vapor, fazendo com ela queimar e se expandir, como vocês podem observar na imagem a seguir. Bom, assim, é transferindo energia para a vizinhança em forma de calor e de trabalho, e fazendo o veículo se mover. Bom, vamos fazer um exercício para aplicar a prática de tudo que foi explicado. Bom, um motor de automóvel, vamos aplicar o exemplo, realiza 520 kJ de trabalho e perde 220 kJ de energia na forma de calor. Qual é a variação da energia interna do motor? Trate o motor, o combustível e os gases do escapamento com um sistema fechado. Beleza. Primeiro, temos que descobrir a variação da energia interna. Então, esse é o nosso ponto inicial. O exercício nos deu o calor, que foi de 220 kJ, e também o trabalho, que foi de 520 kJ. Bom, utilizando a equação da primeira lei da termodinâmica, substituindo os valores, nós temos 220 menos 520, mas lembrando, pessoal, na tabela que eu expliquei anteriormente, nós devemos analisar a situação para empregar os sinais, conforme a situação é solicitada. Certo? Bom, vamos recordar. Lembrando que houve uma perda de energia em forma de calor. Ou seja, se houve uma perda de energia, quer dizer que é um sinal negativo. E também foi observado que ele realiza trabalho. Ou seja, se realiza trabalho, admite o sinal positivo. Então, substituindo e resolvendo, nós temos que a variação de energia interna é igual a menos 220 menos 520, que resulta em menos 740 kJ de variação de energia interna. Assim, resolvendo o exercício 1. Vamos agora avaliar uma outra situação diferente. No exercício 2. Ao receber uma quantidade de energia de calor de 50 joules, um gás realiza um trabalho igual a 12 joules. Sabendo que a energia interna do sistema antes de receber calor era de 100 joules, qual será a energia após o recebimento? Certo, pessoal. No exercício 2 temos uma situação diferente. Bom, primeiro, vamos considerar que a variação de energia interna será igual a U, que será a energia interna após o recebimento, e U' como a energia interna antes do recebimento. Bom, teremos que descobrir então o valor de energia interna após o recebimento. Com U', que é a energia antes do recebimento, com 100 joules. O calor fornecido, que foi de 50 joules, e o trabalho realizado de 12 joules. Seguindo a mesma situação, utilizando a mesma equação utilizada no exercício anterior, só que com uma nova aplicação, colocando a variação com U menos U', e já assumindo o calor de 50 menos 12 joules. Analisando novamente, já substituindo o 100 joules, analisando novamente os sinais, lembrando que foi recebido energia em forma de calor e ele realiza trabalho, ou seja, ambos os sinais serão positivos. Certo? Resolvendo a equação, nós temos U igual a 50 menos 12 mais 100, totalizando em 138 joules, ou seja, nessa situação, 138 joules é a energia interna após o recebimento. Certo, agora vamos ver algumas aplicações práticas da primeira lei da termodinâmica. Bom, temos de exemplo as indústrias, onde os processos industriais transformam matéria-prima em produtos acabados, usando máquinas e energia. Por exemplo, nas indústrias de laticínios, a transferência de calor é usada na pasteurização e na fabricação de queijos e manteiga. Enquanto nas siderúrgicas, as altas temperaturas dos fornos causam a fusão de várias substâncias, permitindo a sua combinação e produzindo diferentes tipos de aço. Outro exemplo mais distante seria na arquitetura, onde o desenho e a construção de habitações devem sempre levar em consideração os aspectos de troca de energia,
uma vez que o nosso organismo só pode sobreviver em uma pequena faixa de temperatura onde nosso metabolismo é mais eficiente. Por isso, sempre sentimos um bem-estar melhor quando a temperatura do ambiente está em torno de 20 graus. Então, ou seja, onde menos se espera, há sim a presença da primeira lei da termodinâmica. Agora, como eu falei no início da explicação, eu sou estudante de farmácia, então o mais importante ainda é ver quais são as aplicações práticas no ramo da farmácia. Bom, muitos farmacêuticos encontram ocupação no desenvolvimento de fármacos. Neste caso, conhecer o conceito de bioenergética é fundamental. A bioenergética estuda como diferentes processos promovem a transformação de energia em sistemas vivos, com base nas leis da termodinâmica. As células e organismos vivos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos, para crescerem e para se reproduzirem. A capacidade de se aproveitar a energia de várias fontes e canalizá-las para a realização do trabalho biológico é uma propriedade fundamental de todos os organismos vivos. Ou seja, para qualquer desenvolvimento de fármacos, pessoal, vai ter alguma alteração no nosso organismo. Então é muito importante a gente saber exatamente como ocorrem essas interações de trabalho dentro dos nossos corpos. Bom, pessoal, e por fim temos as referências bibliográficas e também uma recomendação de literatura para complementar os estudos sobre o tema. Muito obrigado. Tchau, tchau.